No ano de 2025, eu li algo em torno de 30 livros, e no ano de 26 eu espero ler muito mais do que 50 livros. Eu venho implementando isso lendo algo em torno de 1 hora e meia por dia, e eu quero explicar para você como você também pode implementar esse processo, como você pode aumentar a carga de leitura diária que você tem e como você pode expandir no decorrer desse ano de 2026 a quantidade de livros que você lê. Recentemente eu aumentei a minha carga de leitura diária para 1 hora e meia por dia. E claro que vai depender do que eu tô lendo. Se eu estou lendo literatura ou ficção, geralmente consigo ler mais, então às vezes até passo de 1 hora e meia. Mas se eu estou lendo livros de não ficção, como o livro The Infinite Gifts que eu tô lendo agora, geralmente eu vou ficar aí nessa 1 hora e meia, porque eu preciso processar muita informação, eu preciso passar por um processo rigoroso, que eu já tenho outros vídeos aqui no canal explicando, que primeiro eu entendo o que o autor quer dizer, depois eu pergunto se o que o autor está dizendo é verdade, depois eu crio minha própria opinião sobre aquilo. E é um processo demorado, é um processo que é difícil de fazer, exige muito esforço mental. E é um processo contínuo que dura para sempre, e a leitura é esse processo contínuo que dura para sempre, porque um livro, por mais que ele te prometa muitas coisas, ele nunca vai conseguir te entregar nada, de uma forma mais branda de dizer. Vamos supor, o livro Os Segredos da Mente Milionária. Quantas pessoas leram somente esse livro, somente, única e exclusivamente esse livro durante toda a vida e se tornaram milionários? Nenhuma pessoa ou pouquíssimas pessoas realmente fizeram esse essa trajetória de ler somente esse livro e esse livro por si só tornar elas milionárias. Isso significa que o livro é inútil? Não. Isso significa que o livro ele é um pedacinho de informação. Mas você, enquanto ser humano, você tem diversas capacidades, diversas competências, diversas potencialidades, diversas coisas que você pode aprender e começar a fazer e se tornar bom e entender do mundo. E o livro, por mais que ele tenha muitas informações, ele é só uma pecinha no quebra-cabeça que vai formar esse grande espectro do conhecimento que você tem dentro de você. Eu dou o meu exemplo, que é eu estudo muito sobre aquisição de uma segunda língua, sobre como uma pessoa aprende um segundo idioma, sobre linguística, sobre como uma criança aprende o idioma, sobre marketing, também estudo muito sobre marketing. E eu guio o meu estudo para minhas para eu guio as minhas leituras de acordo com as minhas questões pessoais que vão me levar em direção ao aprendizado de uma habilidade prática no mundo. Então, sim, o livro ele tem essa capacidade de te fazer melhorar, de te fazer sair de pobre para rico, mas não vai ser um livro, vai ser uma questão prática na sua vida que vai te levar nessa direção. Você precisa desenvolver uma série de habilidades que vão te levar até lá. E o livro entra nesse processo. Então, na minha vida, o que acontece é, eu tenho esse problema que é, antes eu tinha esse problema que é, eu não sabia falar inglês. Eu aprendi a falar inglês. Aí agora eu tenho esse problema que é, como eu aprendi a falar inglês? Eu não sei explicar para as pessoas como aprendi a falar inglês. Então, eu aprendo sobre como eu aprendi a falar inglês. Depois eu aprendo como eu explico para as pessoas como eu aprendi a falar inglês. Depois eu aprendo como aprender outros idiomas se não só o inglês. Depois eu vejo se esse método é replicável. Depois eu explico para as pessoas o método que eu utilizei. E durante todo esse processo, são vários livros que eu vou precisar ler, e vários capítulos de vários livros e livros diferentes vão trazer respostas diferentes, vão trazer novas perguntas, e durante esse processo eu vou me formando enquanto ser humano, enquanto leitor, e vou desenvolvendo novas habilidades, e o processo nunca acaba. E conforme eu vou respondendo mais perguntas, mais capaz e mais inteligente eu vou ficando. Então eu preciso melhorar meu canal. Meu canal, ele tá numa crescente.
Por quê? Porque eu venho lendo livros que vão me auxiliando a trazer vídeos melhores e cada vez melhores aqui para o canal. E que vão realmente auxiliar as pessoas a sair da onde elas estão para o próximo passo, para o próximo degrau. Então, se você entrou nesse vídeo, significa que você quer ler mais livros. Se você sair desse vídeo sem a ideia formulada de como você vai fazer na sua vida, sem um passo a passo, sem um insight de como você vai aplicar o que eu estou falando aqui para ler mais, o vídeo falhou. Então eu preciso ter essas questões bem formuladas e bem respondidas na minha cabeça. Então a minha necessidade pela leitura aumenta muito. Muito, muito, muito. Eu preciso ler muito, senão o vídeo vai ficar ruim, senão as suas questões não serão respondidas, senão as minhas próprias questões não serão respondidas, não serão atendidas. Então eu crio essa urgência pela leitura. E é esse processo que você tem que seguir. Você tem agora, hoje, na sua vida, uma série de questões. É difícil encontrar as questões, é difícil saber exatamente qual é a questão, mas simplesmente começar a ler, começar a trabalhar, começar a se movimentar, te ajuda a encontrar essas questões que precisam ser respondidas. Então, eu já dei o exemplo das questões. Agora, como que eu respondo elas? Como que eu realmente leio o livro em direção a responder essas questões? O ideal é que você não leia um único livro, é que você monte uma bibliografia. Então, eu tenho esse tópico que eu gosto muito, que é o aprendizado de idiomas, que é a linguística. Eu vou perguntar para o ChatGPT, vou olhar na referência da Wikipédia, vou perguntar para as pessoas no Reddit, perguntar para pessoas que já estudaram o assunto e vou perguntar os melhores livros que mais impactaram a mudança de pensamento delas, que mais trouxeram uma carga maior de conhecimento, que mais impactaram a vida prática delas, e eu vou juntando 10, 20, 30, 40 livros sobre aquele assunto que eu quero entender. E eu vou lendo aqueles livros, e eu vou me perguntando se o que está naquele livro é verdade. Qual é a ideia central do livro, por exemplo? Vou trazer o How Vocabulary is Learned. O livro é do Paul Nation. A ideia central é: vocabulário é importante de se aprender. E como que a gente aprende esse vocabulário? Então, essa é a ideia central do livro. Então, vocabulário é realmente importante de aprender na aquisição de um novo idioma? Eu olho para isso, para essa ideia central do livro e me pergunto: sim, sim, é importante. Então, beleza, então é verdade o que o livro está me dizendo. Como? Como eu aprendo? Que também é a segunda, é a sub-ideia central do livro. Como eu aprendo? Você vai usar aprendizado implícito de leitura extensiva e aprendizado explícito através de repetição. É verdade? Eu apliquei isso na minha vida e deu certo? Deu certo. Então, eu montei um pedacinho a mais do meu quebra-cabeça de como eu aprendo uma segunda língua. Eu respondi um pedacinho maior dessa questão de como eu aprendo uma segunda língua. Porém, tem um outro livro de um outro cara totalmente diferente, ainda dentro do mesmo tópico, que é o Stephen Krashen. O Stephen Krashen, ele fala majoritariamente sobre o aprendizado implícito de um idioma. Ele vai dizer que a gente tem que ler muito, que a gente tem que usar graded readers, que são livros eh, com níveis de leituras diferentes. Então você começa com uma leitura mais fácil, vai evoluindo para leituras mais difíceis dentro da língua. E ele vai falar sobre histórias, sobre como histórias são importantes para a gente aprender um novo idioma, como você vai aprender com histórias. E o que ele fala é verdade? Sim, é verdade. Algumas das coisas que ele fala nesses livros são parcialmente verdades, na minha opinião, sim. Ele não fala sobre repetição espaçada, por exemplo, e na minha experiência prática e na experiência que eu vejo com os meus alunos, a repetição espaçada é sim muito importante para o aprendizado de idioma. Então, eu montei mais um pedacinho do meu quebra-cabeça. Montei mais um pedacinho daquilo que eu precisava entender. Então, eu consegui formular uma opinião sobre a ideia central daquele livro, depois de me perguntar se aquilo era verdade ou não. Então,
esse é o processo. Eu crio uma bibliografia, eu entendo a ideia central de cada livro, antes aliás, a priori, antes de criar uma bibliografia. Eu tenho uma grande questão na minha vida prática que eu preciso resolver. Em torno dessa grande questão, eu monto uma bibliografia, eu entendo a ideia central de cada livro, eu pergunto se a ideia central de cada livro é válida, se ela é parcialmente válida, e depois eu crio a minha opinião sobre aquela ideia central daquele livro. E eu vou ter muita motivação para ler eles, porque é uma coisa pertinente na minha vida prática. É pertinente para mim chegar aqui e saber o que eu estou falando, e saber que a informação que eu estou passando no meu vídeo é pertinente. Vamos usar o exemplo de uma outra pessoa. O cara, ele é um engenheiro, ele precisa montar um prédio. Percebe que muitas pessoas vão morar dentro daquele prédio que ele montar. Se esse cara não tiver segurança das habilidades dele ao montar um prédio, ele vai simplesmente destruir o prédio. O prédio vai cair, vai estar errado, o prédio vai dar aquela tombadinha pro lado, como eu já vi aí na rua, um prédio meio tombadinho. Então o cara, ele tem um desespero, ele cria essa motivação, porque ele tem esse problema na vida dele, que é: eu preciso saber como montar um prédio e não deixar o prédio cair pro lado. Então ele começa a ler mais, ele começa a estudar mais, ele começa a trabalhar mais e melhor, com pessoas melhores ao redor dele. Ele começa a se dedicar mais ao trabalho. O Cal Newport, no livro Trabalho Profundo, ele tem muito essa ideia de se fechar em estudos e trabalho durante um tempo, e os frutos desse momento que você está ali com quase como que na caverna. Ele dá o exemplo do Albert Einstein, que subiu pra cabana, e lá na cabana, depois de um tempo, ele voltou com a teoria da relatividade. E esse momento da leitura, esse momento em que você se fecha no trabalho e na leitura, o Cal Newport fala que é para você ficar tão bom, tão necessário para o mundo, que você não tem como ser ignorado pelas pessoas. Se o meu conhecimento aqui é útil na sua vida, você vai me pagar para que eu te ensine a aprender o idioma. Se o engenheiro tem um conhecimento útil e real de como montar um prédio do zero e não deixar o prédio ficar tombadinho, as pessoas vão pagar ele pelo conhecimento dele. Um pedreiro. Um pedreiro, teoricamente, ele faz um trabalho manual. Só que todo mundo já passou pela experiência de contratar um pedreiro e o pedreiro ser ruim. O que faltou para esse pedreiro? Faltou ele expandir os horizontes de conhecimento dele. Talvez para ele não seja necessário ler mais livros no tipo de habilidade que ele aplica, mas talvez de conhecer mais técnicas, fazer mais cursos de de coisas manuais e entender mais mesmo sobre o assunto. Mas o processo que ele vai fazer é similar ao da leitura, independente da maneira como ele vai ser de qual vai ser aplicado esse processo. O processo é igual ao da leitura. Ele vai encontrar um uma questão, por exemplo, como fazer o melhor cimento. Aí ele vai montar ele vai encontrar alguns cursos sobre como fazer o melhor cimento, talvez um livro sobre como fazer o melhor cimento. E aí ele vai se perguntar se aquilo é real, ele vai testar na vida prática, ele vai montar uma casa com aquele conhecimento, e assim vai. E você vai se moldando, você vai melhorando com esse processo. Claro que vai existir também, durante esse processo, a leitura da literatura, dos livros de não ficção, ou dos livros de ficção. Onde que o livro de ficção se encaixa nesse processo? O livro de não ficção, ele te fala sobre passo a passo, coisas que você tem que fazer, argumentos lógicos racionais. O livro de ficção, o cara que escreveu um livro de ficção, ele entende muito sobre a mente humana. Ele sabe como você se sente quando você faz tal coisa. Ele sabe, ele entende talvez ele nem entenda que ele entenda, mas ele entende muito sobre como uma pessoa se sente ao realizar cada tarefa, as consequências daquela tarefa na vida prática dele, a visão de mundo daquele personagem e como aquela visão de mundo daquele personagem afeta as ações dele durante a obra. Então, o autor do livro de ficção, ele tem um conhecimento muito grande sobre
as pessoas, sobre como as pessoas agem, sobre como as pessoas funcionam. E ao ler ficção, a gente tem um destilado da vida real, se que o Jordan Peterson vai chamar de verdade, mesmo que não tenha acontecido no mundo, aquilo é verdade porque é psicologicamente verdade. Então, no Crime e Castigo do Dostoiévski vai acontecer um monte de coisas ali que não aconteceram na vida real, mas são coisas reais, porque são psicologicamente reais. A gente consegue se imaginar naquilo, e quando o personagem passa por aquilo, e as dores que eles sentem, a gente se entende o que ele quer dizer com aquela a gente entende, a gente se relaciona com aquela dor. Aquela dor faz sentido no mundo real. Por mais que aquilo não tenha acontecido no mundo real, aquilo é realidade, aquilo é verdade, porque é assim que seria que se aquilo tivesse acontecido no mundo real. Porque aquilo é todas as ideias do mundo, todas as coisas que acontecem no mundo, espremidas e condensadas para que façam sentido dentro de uma história. Então, aquilo é real mesmo que não tenha acontecido. E a gente entender essas verdades trazidas a nós através da ficção é importante para o nosso crescimento, porque vai ensinar a gente sobre pessoas, como lidar com pessoas, como nos entender mais, como eu acho chato a gente dar esse peso para ficção de a ficção tem que me servir a me entender melhor, não. A ficção, ler ficção é um ato bom em si mesmo, é um ato fechado, eu não preciso é igual passar tempo com a minha mãe, é algo bom, é algo que eu gosto de fazer simplesmente porque é bom. A leitura de ficção é isso também, é ler porque é bom, porque simplesmente o ato de ler ficção me é prazeroso pelo ato de ler ficção, não porque ler ficção vai me levar a outros lugares, não. Recentemente, no final do ano passado, no final de 2025, eu li O Velho e o Mar, e que experiência incrível, fazia tempo que eu não li um livro tão poderoso. E aquele livro me ensinou muito sobre mim. Me ensinou muito sobre perseverança, sobre como não me deixar cair por pequenas dificuldades, mas não foi por isso que eu li aquele livro. Aquele livro eu li ele porque eu estava preso completamente à história dele. A história dele era fascinante, e era por isso que eu queria ler. E lá a gente voltando ao Stephen Krashen, que fala sobre leitura e aprendizado implícito de idiomas, se eu tivesse aqui, caso do Velho Mar, se não me engano, eu li em português ou em espanhol, não me lembro agora. Mas eu li, se vamos supor que eu tenha lido em espanhol. Se eu li em espanhol, eu absorvi espanhol através daquele idioma, através daquele livro. Eu absorvi conhecimentos através daquele livro. Eu entendi coisas do mundo através daquele livro. Porém, eu não queria que assim fosse. Eu simplesmente li porque o ato da leitura daquele livro é prazeroso por si mesmo. E como consequência, eu extraí todas essas outras coisas. Bom, acho que consegui trazer um pouco mais do porquê eu leio, de como eu leio e do porquê você deveria ler aqui com esse vídeo. Foram muitas ideias, foram uma aula bem densa aqui, mas o que eu quero que você tenha em mente é: leia mais ficção para expandir o seu mundo e porque expandir o seu conhecimento, seu imaginário, sua cosmovisão. É para isso que a gente lê ficção. Mas também porque ler ficção é bom. Ler ficção é um ato prazeroso, é um ato que é fechado em si mesmo. Você não lê somente por outros objetivos. Os outros objetivos são consequência. Mas ler ficção é bom e é por isso que você lê. E leia não ficção para responder questões práticas da sua vida. Eu acho que é isso. Um abraço, link da mentoria tá na descrição e me segue no LinkedIn também.